Veja no ICL Notícias, segunda edição. Muito amigo. Bolsonaro ficou revoltado por ter sido gravado dentro do Planalto pelo aliado Alexandre Ramagem. Continuam presos. Alexandre de Moraes mantém prisão dos 5 investigados sobre a BIM de Bolsonaro. Desculpa esfarrapada. É um ato político, né? O lançamento da pré-candidatura do Ramagem. Em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura do Rio, Ramagem diz que a ação do STF é para prejudicar a candidatura dele. Preferi voltar para cá por todos os riscos que ainda corro. Mas é encrenca. A apuração interna mostra que pai de Mauro Cid cometeu graves desvios de conduta no caso das joias. Selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV do Rio Grande do Sul, canais 23.1 em Porto Alegre e também em Sobradinho 45.1. Muito boa noite para os meus queridos chicos. Que dia hoje, hein? Hoje, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Olha que legal. Mandaram aqui para mim, ó. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. E uma caneca, nosso amigo João Leite. Não é o João Leite que foi goleiro do Galo lá no passado, não. É o Grande João Leite. Agora todos nós temos. O Leite ali aí. Não, o meu eu mandei pra minha mãe lá em Juazeiro. Aê! Porque ela é a única que me acha bonito, então eu mandei pra ela. Bonito e Não, joiado, é verdade, sem joia. Aqui no ICL, todo mundo sabe que o Chico é o mais bonito e elegante de todos. Eu queria, eu falei só pra ouvir isso, pra Como ver diz se meu amigo Falcão, me animar. cantor mais bonito do Brasil, ele fala assim, é bonito e joiado. Bonito não e tem nada joiado. a ver Com o homem das Saudita. joias lá, né? Hoje em dia falar que é joiado ficou um pouco Pois complicado. era tão legal ser joiado, né? Agora... E as coisas acontecem tão rápido aqui que a gente quase não está falando das joias, porque a gente está falando muito da BIM de Bolsonaro. Sim. Inclusive, a gente tem várias novidades em relação a isso. Uma delas é que o Alexandre Ramagem vai prestar depoimento para a Polícia Federal na quarta-feira, gente. Olha, esse é o personagem da agora, porque gravou o Homem das Joias. Essa gravação que o Brasil inteiro espera por isso. Essa é a grande fita cassete para lembrar a gravações do nosso tempo de repórter. Então, esperamos, esse vai ser o grande sucesso. A gravação que o Ramagem 1 hora fez e 8 minutos. de Bolsonaro. 1 hora de sucesso. 1 hora e 8 minutos. Lado A e lado B. Isso o Brasil quer ouvir. Muito bom, porque ele é deputado e ele era diretor da ABIN nessa época do Bolsonaro. E sabe o que é interessante? Porque a partir daí a gente tem expectativa de que outros peixes grandes comecem a aparecer nessa investigação, né? Quer dizer, General Augusto Heleno, Pode Bolsonaro... virar um show de sucessos. Total. Tem tudo Pode pra ser que um os grande hit nomes nacional. desses aí apareçam nessas investigações, porque provas não faltam. né? Gabi Chico, 1 hora de Bolsonaro. Bolsonaro ele não passa 5 minutos sem dizer algo muito podre, para dizer o mínimo. Então, imagina 1 hora e 8 minutos desse homem falando. Ele vai derrubar toda a enturragem dele. Mas vai ser duro de ouvir, Não hein? vai Vai sobrar botar um- mais um i. Não vai sobrar um cap de Inaudível. general. Vai ser duro de ouvir, porque vai ser assim, pip, Assim, pip. palavrão atrás de palavrão. Pode esperar. Ontem aqui a gente passou até vergonha, né? O tanto de palavrão que eu falei ontem no ICL Notícias segunda edição, acho que eu nunca falei neste canal. Mas aí é obrigação profissional, né? Tá lá no roteiro, É os verdade. caras falaram, você tinha que verdade. ler. Agora, uma coisa incrível, né? Como é que fala bobagem, como é que faz bobagem, e você ainda tem milhões de brasileiros Sim. que não percebem esse absurdo, que não percebem, né, que o sujeito desse nível foi presidente da República, que recebe o outro chefe de Estado,
sujeito, desculpem, mas idiota da Argentina, né? E diz para ele o que são os 3 Is: imorrível, imbrochável, incomível. Quer dizer, é tudo um circo de horrores. E há milhões de pessoas que ainda não acreditam nessa farsa. Isso é... Mas eu resgatei uma pesquisa aqui, Chico, eu queria mostrar para a gente. Boa. Uma pesquisa feita ano passado pelo Instituto da Democracia. Pesquisa feita por professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Unicamp de Campinas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade Nacional de Brasília, da UNB. Olha aqui, isso foi feito ano passado, Instituto da Democracia. O jornal o Globo tinha publicado. Eu resgatei isso aqui, um amigo me mandou. Perguntaram pelo Brasil inteiro, quase 3 mil pessoas, com metodologia séria. Você sabe qual é o formato do planeta Terra? 8% dos brasileiros não sabem. 8% vem a ser 16 milhões de pessoas, se a gente considerar que o Brasil tem 200 milhões. Tem mais um pouco, né, Chico? 200. Quer dizer, 16 milhões de pessoas não sabem que formato a Terra tem. 20%, gente, 20%, né, são 40 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Hoje, acreditam que a Terra é plana. E desses aqui, desses 20%, dentro disso aqui, 12% chegaram ao curso superior. Quer dizer, é de uma estupidez absurda, não é? 27%, portanto, 54 milhões de brasileiros duvidam que o homem tenha pisado na Lua. Isso nós estamos em 2024. E 49%, quase metade da população brasileira, acreditaram naquela conversa fiada de Bolsonaro de que o vírus da Covid foi criado pela China, uma teoria de conspiração. E, portanto, um grande número de brasileiros, milhões e milhões de brasileiros, Chico, acham, seguindo essa insinuação de Jair, acham, né, que as vacinas fazem mal às crianças. Resultado disso, uma tragédia. A gente está aí com o coqueluche voltando, que é uma das bases de vacinação infantil. E várias outras doenças que vão voltando. Tivemos níveis altíssimos de vacinação nos programas de imunização do Ministério da Saúde, está caindo tudo. Porque, né, um irresponsável, né, que contribuiu para 700 mil mortos no Brasil, número oficial, esse irresponsável insinua essas asneiras. Então, como é que você vai acreditar, né, que esse cara desviou joia, que esse cara falsificou cartão de vacina, que esse cara usou o aparelho do Estado para perseguir, para bisbilhotar a vida dos outros, que esse cara tentou golpe de Estado? Não. Esse bando de gente aqui, ignorante, acredita que tudo isso é perseguição ao Jair. Tadinho do Jair e sua família. Por que acreditam, né, Chico? Que loucura. Para reforçar essa tua pesquisa, tem outra pesquisa que é motivo de matéria hoje, da Bia Abramo, no nosso site, no site do ICL Notícia. icl.noticias.com.br. Exatamente. A pesquisa em 21 países mostra que o brasileiro é o que tem a capacidade, a pior capacidade em identificar uma fake news. Adoro uma fake news, adoro uma Ele mentira. tem a dificuldade, assim, é o que mais acredita em fake news, trocando em miúdos. Então, é da uma pesquisa da OCDE, feita uma pesquisa séria também, com metodologia. É o país que mais acredita em fake news e mentiras. País que mais acredita. Então, junta isso aí com isso, dá para explicar porque você acredita que o cara não roubou joias, acreditar que não fraudou o cartão de vacina, toda a fé no bolsonarismo está explicado, está calçado nessas duas pesquisas. E vão elegendo a família do Jair, e vão elegendo candidatos indicados pelo Jair, e vão perpetuando a ignorância. Ontem eu conversava com um especialista em marketing político, né, o Sidônio Palmeira, que fez até a campanha do presidente Lula. Ele dizia assim, as pessoas preferem acreditar na mentira. Sabe por quê? Porque a verdade é óbvia.
As pessoas querem acreditar em fantasia, em loucura, em delírio. E vão buscando nos seus grupos de tias, de zap, cada vez mais, opiniões que confirmem as idiotices em que navegam. Que coisa louca, né? Que coisa louca. Maluquice total, mas explica muito isso, né? Por que continuam acreditando nas palavras dessa gente? Dica, Gabi. Não, eu ia dizer que para algumas pessoas vale a pena acreditar, né? Para quem é da base, por exemplo, política, que tem que ganhar politicamente com isso. Mas quando a gente fala das pessoas, né, que são as mais prejudicadas, que acreditam que a vacina vai transformar em jacaré, né? Esse tipo de coisa absurda. Traz o vírus da AIDS. Você imagina como é que foram eleger esse sujeito, um energúmeno, um sujeito que não... Sabe, saiu expulso do Exército, falou um monte de asneira, deu remédio para a EMA e tem, né, um número de milhões de seguidores que acabam contribuindo para o atraso do país, né, para a reversão do processo civilizatório. E são escravas da ignorância, são escravas do domínio dessa turma. Por isso é que a gente tem o dever de falar essas coisas. Sabe por quê? A gente está aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Não seja escravo, como dizia José Martí, o herói da independência de Cuba, no final do século XIX. Só o conhecimento liberta. Deixemos de ser campeões mundiais de fake news, né, Chico? A gente vai falar mais dessas asneiras. Boa, Chico. Vamos falar vem sobre aí isso. pra Vem Luiz Nassif, daqui a pouquinho ele vem conversar com a gente a respeito do caso da BIM. Cristina Serra também vem aí já. E a gente vai conversar sobre todos esses esquemas envolvendo a família Bolsonaro, né? A gente vai falar muito, principalmente do caso da BIM, mas também o caso das joias. Hoje a gente também teve a confirmação da informação por meio das investigações que a Apex, em Miami, sob a gestão do Mauro Cid Pai, né, do Mauro Lorena Cid, teve delitos graves. E aí, quando a gente fala sobre esses delitos graves, tem a ver com o caso das joias, da venda das joias que foram desviadas lá do acervo presidencial. Então, mais uma evidência, né, mais, na verdade, um conjunto de provas mostrando o uso de instituições para desvio de finalidade, né? Desvio das joias, no caso. É isso, Gabi. Parece que lá era a central, né? A central do grande negócio das joias. A partir de lá, a partir desse balcão lá da Apex, que a Apex, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimento. Isso, Chico, obrigada. É um escritório para promover o Brasil. Promover negócio no Brasil. Cuidar das exportações brasileiras. Exatamente. Para quem acha que é só uma biroscazinha, nada. Olha, em 2022, o orçamento lá foi 1 bi e 300 milhões. Põe quem para tomar conta disso? Um general. Está metido, ao que tudo indica, né? Vamos ver o julgamento disso, por venda de roubo de joias roubadas. Exatamente. Então você pega um local que deveria, uma entidade, que deveria promover o país, trazer negócios para o Brasil, não estava a serviço da venda da muamba milionária do Bolsonaro. Olha o tamanho, o que esse cara fez das instituições, das entidades, das estatais, de qualquer ideia de Estado, da máquina. Grampo, a BIM, que serviria de inteligência para o governo ter informações estratégicas de fronteira, etc., estava fazendo o quê? Estava lá grampeando adversários políticos e grampeando aliados que eles desconfiavam, servia para patifaria. Qualquer órgão que você pegar estava a serviço da família ou do próprio Bolsonaro ou de venda de muamba milionária. Pois é, as investigações já levantaram que usaram servidores públicos, né, na Receita Federal, o próprio ex-secretário da Receita fazendo ofício para tentar ajudar o Bolsonaro a conseguir levar o colar quando já estava prestes
prestes a sair do Brasil. Agora, esse caso da Apex também, incluindo relatos de funcionários contando que o Lorena Cid não queria devolver de jeito nenhum o celular e o notebook corporativos. Por que será que ele demorou para devolver? É porque ele sabia que estava tudo lá, todos esses diálogos, esses acordos espúrios, estava tudo Ele até guardado. apagou, Chico, só que foi feito de forma irregular. Ele até tentou apagar as informações. E não conseguiu, né? E não conseguiu, exato. Mas a gente vai falar da ABIN primeiro, depois a gente vai voltar a falar desse caso, porque a Cristina Serra está chegando aí para conversar com a gente. Agora há pouco teve audiência de custódia, em que o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão daquelas 5 pessoas, 5 suspeitos que foram presos ontem na 4ª operação, né, que está investigando esse caso específico da ABIN. A gente vai ver quem são eles, para trazer um pouco mais de detalhes a respeito disso. Então, da operação Última Milha, foram mantidas as prisões do Marcelo Araújo Bormevê, ele que é agente da PF, fez a segurança do ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2018, na campanha. Ele era chefe da Coordenação Geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa da ABIN. O Matheus de Carvalho Espósito também trabalhou no gabinete do Carlos Bolsonaro e foi um ex-assessor da Coordenação Geral de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação Institucional. A gente tem também o Richard Poser, que é artista gráfico, que foi indiciado na CPI da Covid por disseminar desinformação. O Giancarlo Gomes Rodrigues, também um nome muito difundido durante essa operação da ABIN, militar do Exército que fazia parte do Centro de Inteligência Nacional, o SIM, dentro da ABIN, e o Rogério Beraldo de Almeida, influenciador digital, também suspeito de espalhar desinformação. Mas a Cris Serra já chegou aqui para conversar com a gente. Cris, boa noite para você. Agora a gente está se falando pela primeira vez sobre esse caso da ABIN, né? Depois da gente ter conversado sobre o caso das joias, mais um escândalo, e agora a gente teve essas prisões mantidas. A gente estava conversando agora há pouco que a gente espera que chegue nos peixes grandes também, né? Como Augusto Heleno e Bolsonaro. Gabi, sempre um prazer estar aqui, sextando com vocês, hoje com Chico e Chico. Chico, você estava falando da agência, da Apex, agência de promoção e exportação. O Lorena Cid deve ter achado, bom, promoção, exportação de joias, será? Né? Ele, acho que ele fez confusão. Assim, entendi. Ele fez uma confusão, né? Vamos ser condescendentes, né? Com o pai do Cid. Mas, olha, Gabi, é importantes essas prisões e que elas sejam mantidas, de fato, porque ainda não são os peixes grandes, como você falou, mas são elos muito importantes nessa extensa cadeia criminosa, nessa extensa organização, essa quadrilha de marginais, porque é isso que a gente está falando, são marginais que tomaram conta do Estado brasileiro nesse governo Bolsonaro. É modo miliciano, né? Quando o Bolsonaro é eleito e assume, ele traz um modo miliciano para o topo do Estado brasileiro, para o comando do Estado brasileiro. Então, é isso que a gente está vendo e precisa ter mesmo, concatenar, ter todas essas pessoas para concatenar todos os crimes, todas as instâncias de aparelhamento do Estado brasileiro por esses marginais, os vários escritórios do crime, e eu estou usando aqui a expressão escritório do crime, não é à toa, escritório do crime era o nome da milícia do Adriano da Nóbrega, né? E nós temos vários escritórios do crime quando o Bolsonaro assume o poder, né, disseminados pelo aparato estatal. Esse que a gente está comentando aqui da Apex é mais um escritório do crime, era mais um dos escritórios do crime, né, todos concatenados para o cometimento de crimes em série. Eu não sei se você ainda vai trazer mais alguma coisa, Gabi, porque eu queria comentar um aspecto da atuação do Lorena Cid na Apex. Por favor. Mas aí eu posso deixar para depois. Ah, tá. Não, então depois a gente fala mais para frente. Eu queria trazer, eu achei que você ia falar mais sobre a ABIN,
Porque tem um outro fator importante, Cris, porque o Alexandre Ramagem, que era o chefe da BIM do Bolsonaro, né, que é pré-candidato, inclusive, a prefeito no Rio de Janeiro, apoiado, pelo menos até agora, né, pelo Bolsonaro, ele respondeu a essa história no Twitter e ele também vai prestar depoimento nesse caso na semana que vem, na quarta-feira. Ontem foi divulgado, dentre os casos assim mais escandalosos envolvendo o Ramagem, que existe um áudio de uma reunião dele com o Bolsonaro, o general Heleno e também advogadas do Flávio Bolsonaro, do filho do Bolsonaro. Então, para colocar a BIM para fiscalizar a vida dos auditores da Receita que estavam investigando o caso da rachadinha, que é peculato, crime de peculato, né? Porque a gente está dando aqui sempre o nome aos bois. Então, a PF diz que o Ramagem era quem comandava a BIM do Bolsonaro e que também espionou um monte de gente, né? Juízes, ministros, enfim, políticos, jornalistas. Vamos ver o que disse o Alexandre Ramagem. Depois das informações da última operação da PF, fica claro que desprezam os fins de uma investigação, apenas para levar à imprensa ilações e rasas conjecturas. Trazem lista de autoridades judiciais e legislativas para criar alvoroço. Dizem monitoradas, mas na verdade não se encontram em first mile ou interceptação alguma. Estão em conversas de WhatsApp, informações alheias, impressões pessoais de outros investigados, mas nunca em relatório oficial contrário à legalidade. Aí ele diz que não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. A demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial. E aí ele tenta atrelar isso a uma questão política, dizendo que no Brasil nunca vai ser fácil uma pré-campanha da nossa, abre aspas, posição. Continuamos no objetivo de legitimamente mudar para melhor a cidade do Rio. Ele não está ali nem perto de Você vê que ele já dá disputar a prefeitura do Rio. Ele já dá uma aliviada ali para o Flávio Bolsonaro, né? Faz uma defesa, porque o bicho está pegando entre a família do Bolsonaro e o Ramagem, depois da descoberta da gravação. Então ele já tenta dar uma aliviada para ele aí. E olha, gente, ele é terceiro colocado na eleição, ele não Está mal colocado. Não decolou. Está em terceiro lugar, a família não vai querer ver, né, esse Ramagem carregando o nome da família e sendo, né, mal posicionado. Vamos tentar achar alguém aí. Vamos Quem rifar. sabe lança o Pazuello, que é deputado federal. Ô, Cris, o que é que a família Bolsonaro faz como método com todo mundo, com todos os aliados? Rifa. Quando entra Joyce, em algum alvo, rifa. Zambelli. Vai ser rifado. Bebiano. Abandona, Bebiano, né? bebiano. Todo mundo solta a mão de todo mundo. Isso. Ninguém segura a mão de ninguém. Abandona, deixa o companheiro na estrada, né? Alguém já disse isso. Deixa eu só falar uma coisa. Esse texto do Ramagem parece ter sido escrito pelo Carluxo, né? Total. Não dá para entender nada. Muito bom, é verdade, Cris, porque olha, realmente, e assim, não faz o menor sentido, né, porque ele diz que não tem provas, ele faz um textão ali para dizer, não tem prova nenhuma. Gente, tem um áudio de mais de uma hora. Sim. Um áudio de mais de uma hora, E a ele gravação de uma conversa. ele fala, Gabi, que as autoridades e as pessoas, jornalistas, etc., não estão em nenhum relatório oficial. Gente, era uma BIM paralela. Não tem relatório oficial porque já era tudo paralelo, clandestino. Não, e a investigação da Polícia Federal não é um relatório oficial. Nossa audiência o não WhatsApp perde. era de lá de dentro. Aliás, Chico, sabe onde foi, desculpa, Chico, só para complementar, sabe onde foi encontrado esse áudio que eu comentei? No próprio computador do Ramagem. Vai lá, diga. Competência completa. Agora, pode ter outra intenção. Diz aqui o Giba Rosa, da nossa audiência. Oi, Giba. Escreve assim, não é à toa que esse nome Ramagem rima com sacanagem. Sacanagem. Sacaneou a família. Né? Agora, vai ter exato, encontro essa semana. Isso, o Chico, essa gravação mostra, né, como esse pessoal é bandido. Porque é muito bandido lidando com outros bandidos. Então, um sabe que o outro é bandido, então, assim, vou gravar, porque fico com isso aqui vai me servir um dia. É esse tipo de coisa que esse pessoal faz.
né? Claro que para o Bolsonaro, péssimo, né? Mas isso não deixa de ser, essas gravações não deixam de ser, né, instrumentos, por exemplo, de algum tipo de chantagem, caso alguma coisa dê errado, uma briga dentro da quadrilha. Isso acontece muito em organização criminosa, né? Então, não foi à toa que o Ramagem guardou isso aí. Compromete ele, mas compromete os outros também, né? Enfim, mas para... Isso aí ilustra isso que a gente está falando aqui, que a gente está falando de marginais, né? E também, Cris, essa história do áudio, a Bela Megali, no Jornal Globo, ela apurou ali nos bastidores que o Bolsonaro tá bem furioso com essa história aí. E da vida. Porque, tá fulo da vida, tá dizendo, né? Pra não... Não deve estar dormindo, porque se tem um áudio de 1h08, que foi gravado pro Ramagem se precaver. Era um grampo que ele... Para se garantir ali. Ele colocou. Exatamente. Bom, o Ramagem não falou ainda por que ele gravou esse áudio. Então, vai ter oportunidade de falar na quarta. Não dá para dormir mesmo, ele está certo, não dá para dormir. Ele se conhece, ele sabe o que ele é capaz de fazer e de falar, e ele sabe o desgoverno que ele fez. Então, ele deve ter revelado, assim, a podridão final. Sabe, não vai sobrar nada mesmo. Você leu essa pesquisa aí, Chico, de quem acredita na Terra, até quem acredita na Terra plana, depois desse áudio vai começar a questionar. Tomara que as pessoas aprendam, né, que a Terra não é plana, né? Olha aqui, gente, olha aqui. 20%, 40 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. 12% desses brasileiros têm curso superior. Né? 27% duvidam que o homem foi à Lua e 49% acham que o vírus da Covid foi criado na China, como insinuou Jair. Né? Sim, não. E que as vacinas fazem mal. É uma loucura isso. Esses números são... Escuta, metade dos brasileiros, 49%, são 100 milhões de brasileiros que acreditam hoje que o vírus da Covid foi fabricado na China. Daqui a pouco vão achar que a gravação do Ramagem foi feita por um espião chinês, né? Vão dizer que é inteligência artificial, vão inventar qualquer coisa, porque a seita tem que continuar. Agora, tem uma contradição nessa história aí do Bolsonaro tá pé da vida com a gravação, porque o Ramagem, como a gente sabe, ele é candidato, né, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, e parece que o Bolsonaro está intensificando a campanha do Ramagem lá no Rio. Então, ou ele está sem nenhuma alternativa, porque não faz muito sentido, né? Ele vai para o Rio, pelo menos até o momento isso está mantido, ele vai para o Rio na quinta-feira, informação da Berenice Seara, jornalista, e o próprio Bolsonaro gravou uma mensagem convocando a galera para ir para lá. Então, olha o que disse o Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Vou abrir aspas aqui para o Flávio. Isso é tudo espuma. A resposta é aumentar a pressão para não deixar a narrativa política nas mãos dos que nos atacam. Então, é um pouco esquisita ainda essa Agora, história. será não que sei essa se eles vão esperar o depoimento. Essa gravação foi feita depois dessa revelação do áudio de 1h08? Será que ele gravou esse apoio? Eu acho que ele vai esperar esse áudio. Vai esperar o depoimento. Jair. Vai esperar esse áudio. Ele vai essa semana ao Rio, né? Mas ele está... Bem, gente, tem o seguinte, né? Depois dessa revelação e desse áudio, quer dizer, isso, a gente está no momento, né, em que a onda está ali, você está na crista da onda dessa informação. E você não sabe o que vai acontecer quando ela quebrar definitivamente, né? Então fica todo mundo assim, o que será que vem por aí, o que não vem, o que faz, o que não faz. Então, acho que sim, tem um primeiro momento, digamos assim, de uma certa desorientação, ou se não de desorientação, mas você precisa ganhar um tempo para ajustar as versões. Sim. Nesse meio tempo, você mantém as aparências. Então, se ele tinha que vir para cá, para um ato de campanha com Ramagem, mantém. Eles podem estar se matando nos bastidores, mas mantém a aparência, mantém o ato, até porque não é um ato apenas para apoio ao Ramagem. O Bolsonaro também está vindo para dar apoio a um outro político em Duque de Caxias que está envolvido na história das vacinas, da falsificação do cartão de vacinação.
né? Então, ele está vindo para vários atos, para várias demonstrações de apoio a candidatos nessa eleição para prefeitos, né? E ele, então, em princípio, é aquela coisa, mantém a agenda, mantém as aparências, enquanto a gente vai ganhando tempo para forjar versões, combinar versões, enfim, né, dar alguma explicação aí para a nossa massa de fanáticos, responder à imprensa, construir versões orientadas por advogados. Também tem tudo isso que está acontecendo nos bastidores, né, que a gente não está... são coisas que a gente não consegue ver inteiramente, entende? Eu acho que você tem total razão, Cris. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver, principalmente agora, com o depoimento que vem aí. Enquanto se espera, aparece mais um escândalo. Claro. Enquanto você está esperando, esse que é o problema. Sabe aquele negócio que tinha no circo, o cara que equilibra um prato rodando, né? Uma vareta, aí faz outro, aí o primeiro começa a cair. Quer dizer, é mais ou menos. Como é que eu vou cuidar dos pratos todos, né? Porque a hora que vem o negócio da joia, acaba a joia, vem a coisa da BIM. E as coisas vão se multiplicando. É aquilo que eu falei ontem também da onda da praia, quando você toma o caldo na praia, aí você cai, tenta levantar, e aí entra areia no biquíni, você não consegue mais, entendeu? A família Bolsonaro tá tipo assim. Aí tenta disfarçar, vem outra onda e leva. Não dá. Agora, o Bebiano advertia, o Bebiano disse isso, um dia os brasileiros vão entender o que Bolsonaro e seus filhos, o mal que eles fizeram a esse país. Um dia os brasileiros vão entender. Claro que depois disso ele morreu e a gente não sabe mais o que... A gente tem, aliás, esse vídeo do Bebiano aqui? Se a gente... Ele no Roda Viva, né? No programa Roda Viva. Que deu essa declaração. E ele fala que advertiu o Bolsonaro e todo o staff ali, de que, olha, isso pode, inclusive, derrubar o presidente. Ele faz a advertência. Nada disso veio à tona durante o mandato. Veio agora. A gente tem reações das pessoas que foram monitoradas. Uma delas, o senador Alessandro Vieira, do MD do Sergipe. Ele deu uma entrevista exclusiva aqui no ICL, falou sobre essa espionagem legal. Ele foi um dos alvos, ele está entre os políticos que foram grampeados pelo First Mile, a serviço do Bolsonaro. Vamos assistir o que ele disse. É uma ação criminosa o uso de equipamentos, aparelhos do Estado, para tentar, de alguma forma, colher dados e, com esses dados, intimidar, cercear a liberdade de adversários, de críticos, de independentes. É uma postura típica de ditaduras. Aí você entra nessa segunda esfera, que é a esfera política, né? É um projeto ditatorial. O Brasil elegeu em 2018, é um projeto político que, sentando na cadeira, se mostrou claramente autoritário e que foi se desviando dos limites constitucionais progressivamente, até chegar nos atos do 8 de janeiro de 23. Com a clara tentativa de tomada de poder pela violência. Essa coisa da espionagem, da arapongagem, tão típica de ditaduras, ela é uma amostra desse perfil político que a gente acabou elegendo e que é preciso ficar atento para que esse tipo de situação não se repita. Não é uma surpresa para mim ter sido vítima desse tipo de situação. É claro que eu lamento, claro que eu sinto a minha privacidade invadida. Por tabela, se invade a privacidade da minha família, grupo de amigos, de todo mundo. Isso é muito, muito negativo, é um crime absurdo, mas não posso achar que é uma surpresa, considerando que a minha atuação sempre gerou um receio de quem estava sentado na cadeira do poder. Importante isso vir do senador Alessandro Vieira. Não, senador do PT, do PSOL, não, ele é do MDB. Ele é do MDB. E vendo o perfil dele aqui, até junho de 21, pleno governo Bolsonaro, o senador Alessandro Vieira, tinha um alinhamento em projetos do governo federal, nas votações do Senado, de 79%. Quase 80% das propostas de Bolsonaro ele aprovava. Quer dizer, ele sabe muito de quem ele está falando. Nesse sentido, está acima de qualquer suspeita o comentário dele, porque ele flertou um pouco, aliás, na campanha em Sergipe, com o universo Bolsonaro. Então, torna mais importante ainda o depoimento dele. Até porque acho que ele repensou, vou passar para a Cris comentar também, mas acho que ele repensou, porque ontem ele tinha dado uma entrevista para o UOL também,
na linha de, já faz tempo, é grave, mas já passou, vamos deixar para lá, né? Vamos deixar no passado, aquela coisa, vamos seguir em frente. Mas é isso, né? É muito grave, é um crime contra as instituições e também ele falou ali sobre ele relacionou com a ditadura militar, porque é uma herança da ditadura militar, né? A forma como a BIM é militarizada hoje. Muito bom o depoimento dele nesse sentido. O Alessandro, perdão, o senador Alessandro Vieira, eu diria que ele é um político, um parlamentar alinhado, digamos assim, à direita, mas ele é claramente uma direita moderada, civilizada, que teve um comportamento na CPI da Covid importantíssimo, importantíssimo. Não sei se vocês lembram de uma cena que foi... Ela deu um impulso importante para as investigações da CPI da Covid naquele momento, quando estava lá uma testemunha, um deputado, que conta que foi ao Palácio denunciar para o Bolsonaro um esquema de corrupção no Ministério da Saúde relacionado à compra de vacinas, que envolvia o então deputado Ricardo Barros. Só que essa testemunha, que é deputado também, que eu não lembro agora o nome, hesitava, tinha medo de citar o nome do Ricardo Barros. Estava com medo, né? E o Alessandro, que é delegado de carreira, tem técnica de interrogatório, vai conduzindo. Aí o cara já está ali super pressionado. Essa testemunha só responde quando vem a Simone Tebet imediatamente, quando termina o interrogatório do Alessandro Vieira, a Simone Tebet entra. Aí o cara solta, e finalmente revela que envolvia o Ricardo Barros. E todo um esquema de corrupção, né, que todo mundo sabe que o Ricardo Barros estava conduzindo ali no Ministério da Saúde. Então, quando ele solta essa informação, é resultado da técnica de interrogatório do Alessandro Vieira. Então, assim, é um parlamentar com posições, né, muito claras, eu acho, como o Chico trouxe esse alinhamento dele, mas que tem uma conduta correta diante do ilícito. Né? E é isso que ele está falando. Disso que ele fala agora nessa entrevista que ele deu para o ICL. Né? Só uma ressalva. Eu citei esse alinhamento que ele teve com o Bolsonaro até 21, um alinhamento de 80%, para deixar claro para as pessoas que não venham dizer, não, porque ele é da esquerda comunista, ele é do PT, ele é do PSOL, ele é do PCdoB. Não. Ele não só não como ele não tinha nada contra Bolsonaro, até descobrir as loucuras todas que a gente viu. Não, é um senador com defesas enfáticas da democracia, sempre, isso não se pode suspeitar dele. Ô, Cris, você citou, o Luiz Miranda, o deputado que tentou levar, lembra, tentou levar para o Bolsonaro a patifaria toda que estava ocorrendo no Ministério da Saúde, e ele deixou para lá porque os amigos estavam fazendo a festa. Dos pastores? Era gestão Pazuello. Você lembra dos pastores? Exatamente. Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Muito boa essa lembrança da Cris também. Vamos ver o que disseram os outros monitorados também? Um dos espionados, o Renan Calheiros, falou: vou entrar na justiça, até em cortes internacionais, como assistente da acusação no escândalo da BIM. A Grampolândia, na cúpula da CPI, mostra que a investigação pode ter sido embaraçada na ação marginal de órgãos de Estado. Fatos novos para a PGR reabrir partes engavetadas por Aras. Ele citou várias coisas interessantes aí, né? Primeiro que ele vai não só entrar na justiça, mas internacionalmente. Eu acho isso muito relevante porque até agora a gente tem crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal, ali por corrupção e tal, mas até agora não entra no âmbito do quanto isso é um ataque grave às instituições. Pelo menos até agora. Não foi concluído, então não dá para dizer. Mas eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque é um ataque direto às instituições. E também essa história de reabrir partes que foram engavetadas na PGR pelo Augusto Aras, né, Chico? Imagina o que a CPI enfrentou. Agora a gente começa a ver o que a CPI enfrentou ali no subsolo, nessa guerra suja dos bolsonaristas. Você fala CPI da Covid. CPI da Covid. Que era Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, né? Exatamente. O senador Alessandro tinha mais gente. E o Renan. E o Renan, e todos perseguidos. Osmar Aziz, você citou também? Omar Aziz, era o presidente. Exatamente.
Então, eles sabem o que eles enfrentaram, né? E depois chega no Aras e gaveta direto, né? E o próprio Dória também, que era governador, mas que também foi responsável ali por encabeçar o início das vacinas. Que era outro ex-aliado da famosa camiseta Bolsonaro. Ganhou a eleição um pouco por isso. Mas quando foi para a vacina, quando foi para a ciência... Quando ele se aliou à China para atacar os brasileiros. Ele foi um dos mais acusados, que estava a favor da China e a favor do vírus. Exato. Tem a Gleisi Hoffmann também, a presidente do PT, se manifestando. Ela disse, mais um negócio de família, estarrecedor o que a Polícia Federal vem revelando sobre a ABIN de Bolsonaro. Das rachadinhas ao golpe, da espionagem às fake news, o inelegível transformou a agência numa Gestapo particular, a serviço de seus interesses políticos e pessoais, incluindo a blindagem dos crimes da família. Durante 4 anos, o Brasil esteve nas mãos dessa gente, pessoas tão bandidas que grampeavam uns aos outros. Aí aqui, né, Arthur Lira, aliado do Bolsonaro, o antigo aliado, o Dória também, enfim, a gente pode citar aqui alguns. E tudo indica, aqui diz a Gleisi, que fizeram coisas ainda piores contra o país, a justiça e a democracia. É para encobrir seus crimes e enterrar as investigações que eles querem voltar. Que ninguém se iluda, não existe bolsonarista civilizado. São todos cúmplices do chefe inelegível. Forte essa declaração da Daisy, né? Total, não é? Porque... Só há 2 possibilidades, não há outra, né? O sujeito é bolsonarista, e aí não estou xingando ninguém, que é ignorante, ou seja, que ignora as coisas, que não sabe o que está acontecendo. E há muita gente que ainda não sabe. Então, é bolsonarista. Ou é bolsonarista por má fé, que se compromete com uma governança de morte, né? Uma coisa terrível. Será que não se enxergou isso até hoje, né? Ainda não, Chico, ainda tem muita gente. Eu falei, o número de... Se 49% acreditam, 100 milhões de brasileiros, que a vacina, que o vírus da Covid foi o governo chinês que fez, aí qualquer coisa vale, né? Mas eu acho que eu gosto de Rolex em Rolex, eu acho que vai minando. E também não estou xingando, eu falo familícia, ligando família à milícia, não é simplesmente chamando de bandido, não, é porque todos eles defendiam milícia e milicianos. Sim. A ponto do Jair, antes da presidência... Decorar os caras. Não, eu ter dito que bom que a milícia se instale no Rio de Janeiro para botar ordem aqui. Quer dizer, a ordem deles é a brutalidade, é escritório do crime, escritório que mata, não é? Porque o parlamentar, a democracia, que implica, né, embate de ideias e discussões... Isso aí não espere desse pessoal. É tosco. Total. O que tem aparência melhorzinha é o senador que quer que você acredite e comprou não sei quantas dezenas de imóveis com a sua lojinha de chocolate. É demais. O Cris, eu quero trazer aqui um outro trecho importante das investigações que diz respeito ao caso Marielle. O Chico também vai querer comentar a respeito disso. A gente já sabia, porque aos poucos a imprensa foi apurando esse caso da ABIN do Bolsonaro, a gente já sabia de algumas coisas das operações anteriores, a gente já sabia que a Simone Sibilho, do GAECO, que era uma das responsáveis pelo caso Marielle, tinha sido uma das monitoradas. E a Juliana Dalpiva publicou na coluna dela hoje, junto com o Igor Mello, também a Carla Gamba e a Ian Fonseca, que foi sob a ordem do Ramagem, do Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, que a ABIN paralela, a ABIN de Bolsonaro, monitorou de fato o caso Marielle, né? E também o caso Adélio Bispo. Mas o destaque aqui na coluna da Juliana é essa história do caso Marielle, né, Chico? Não, qual era o interesse de grampear e monitorar esse caso? Era evitar que chegasse em alguém da família ou nos vizinhos, ou no próprio Brazão, família Brazão, que depois é descoberto como mandantes do crime. Então, tentavam fazer ali espionagem e um cinturão para não chegar no nome dessas pessoas. Isso foi feito o tempo inteiro. Tem um caso ainda completamente
ainda não revelado, não se chegou ao fim dele, do porteiro do Vivendas da Barra. Esse porteiro desaparece. Esse porteiro diz que passou uma ligação para a casa dos Bolsonaros. O Nassif tem publicado umas histórias boas nessa linha, que a defesa do Bolsonaro é que ele estava em Brasília. Daqui a pouco o Nassif vem aqui. Daqui a pouco o Nassif pode falar um pouco sobre isso. O que o Nassif descobre é que a defesa do Bolsonaro dizia, não, ele estava em Brasília nesse momento. É que o porteiro poderia passar as ligações, inclusive, para o celular do Bolsonaro, do Flávio, de qualquer um. Sim, ele toca no telefone da casa. Exatamente. Se ninguém atende, já cai no celular que está programado. Isso é então, esse álibi que eu estava em Brasília não se sustenta. E esse porteiro, forçado pelo Sérgio Moro, desaparece. Olha, nós não podemos dizer... porque onde está esse porteiro? Nós não podemos dizer, né, de envolvimento da família com o assassinato da Marielle. Mas que tem uma baita da interrogação. Tem o entorno inteiro, mas o entorno inteiro foi. É difícil você acreditar que realmente ninguém sabia de nada, que todo mundo era completamente fora dessa história. Olha... Quem protege o Rony Lessa durante muito tempo? Quem é que arranjou tratamento para ele? Foi o Jair. Então, no hospital quem dá medalhas na Assembleia para toda essa gente envolvida no crime da Marielle? Então, você pode dizer, não mandou matar, nem apertou o gatilho, mas está envolvido. Nessa época, quem estava investigando o homicídio pela delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro era o Daniel Freitas Rosa. E aí, o Ramagem, o que ele queria era um dossiê por esse responsável pela investigação e antecipar, né, Cris, eventuais referências que pudessem citar a família Bolsonaro. Então, mais um trecho de como a ABIN estava sendo usado em favor da família Bolsonaro. Eu acho que isso que o Chico acaba de comentar, os Chicos, eles trazem o maior ponto cego da história da investigação do caso Marielle. Existe um ponto cego, isso não foi esclarecido. Essa história do porteiro, da ordem para entrar no condomínio, foi o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro? A Globo noticiou isso, foi uma reportagem extensa que provocou uma reação completamente destemperada do Bolsonaro, enlouquecido. Ele estava numa viagem no exterior e faz uma gravação de madrugada, desancando a TV Globo, os repórteres, chamando de patifes, uma coisa horrorosa. E a Globo, ela, digamos assim, puxa o freio de mão dessa investigação. Era um trabalho jornalístico de investigação. Enfim... E agora, esse dado, né, da arapongagem da ABIN sobre pessoas envolvidas na investigação contribui para esse ponto cego. Né? Por quê? A ABIN paralela estava interessada em monitorando e arapongando e bisbilhotando tudo que se relacionasse ao caso Marielle. Por quê? Né? Então, assim, vive, né? Tem muitas perguntas sem resposta, né? E tem este ponto cego na investigação que um dia a gente vai saber. Né? A gente não sabe ainda. Os brasão, né? A materialidade, as indicações todas indicam, né? aos irmãos de brasão, o que não quer dizer que se esgote aí. Né? Eu ainda acho que a gente vai entender melhor esse caso ainda com novas revelações. Eu ainda acho, sem nenhuma teoria da conspiração. Sim, Cris. Ainda acho que ainda vamos saber mais coisas sobre o assassinato da Marielle. Sem dúvida, acho que sobre o assassinato da Marielle, essa história da ABIN ainda vai muito longe. Por exemplo, agora, nossa equipe aqui monitorando todas as notícias que saem, acabou de sair no blog do Fausto Macedo, no Estadão, que a Polícia Federal quer avançar as investigações sobre o que ela chama de indícios veementes, né, sobre suspeitas de crime de corrupção passiva. Por quê? A suspeita dos investigadores, dizem o que está dizendo o Fausto Macedo, né, é que o grupo que está sendo investigado visava não só vantagem política, que é uma coisa que já ficou clara, né? Mas também vantagem econômica via corrupção passiva. Então,
vai vir mais coisa ainda nessa história, tá, gente? Depois a gente vai voltar a falar da ABIN com o Luiz Nassif também. Tem até PowerPoint nessa história. A Globo... E PowerPoint, mas é melhor do que aquele do... O Bolsonaro chega a ameaçar a Globo, como a Cris falou do que o Bolsonaro ficou muito bravo naquele tempo do porteiro, do caso do porteiro, ele chega a ameaçar não renovar a concessão da Globo. Nesse caso, nesse momento. É o momento de maior atrito entre os dois. Aí a Globo tira o pé do acelerador. A Globo recua, esquece o caso, esquece o porteiro e não fala mais nisso. Eu quero trazer também... Você quer comentar, Cris? Desculpa. Não, só estava concordando com o Chico, Sim. Exatamente isso. É porque eu quero trazer também aqui o caso das joias, né? A gente falou rapidinho sobre isso, mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, teve uma apuração interna na Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que chegou à conclusão, a gente já sabia que estava se investigando essa história envolvendo o Mauro Cid Pai. Durante a gestão dele, que era, né, o Mauro Cid era ajudante de ordens do Bolsonaro nessa época. Mas o que aconteceu é que houve delitos graves, desvios de conduta, segundo a investigação. E esse caso foi enviado para a Justiça com relação direta com o inquérito, né, da venda ilegal de joias da presidência no exterior. Então, ele usou a Apex, a gente agora sabe que ele usou da estrutura da Apex para poder fazer parte desse esquema legal das vendas. Cris, se você quiser também comentar essa história, porque tem um outro braço da história da Apex que daqui a pouco a gente vai trazer também, envolvendo o médico do Bolsonaro. Ele usou esse escritório da Apex nos Estados Unidos como um escritório do crime. Usava o celular para compartilhar fotos das joias, por exemplo. Né? Aquela foto, né, Cris? A icônica foto do reflexo do espelho. Do general. O reflexo. O general. Sensacional. Né? O fantasma do general. Olha só, está na nossa tela agora. Essa foto é icônica. Clássico. E é incrível, né, Cris? Clássico da... É incrível Diga. a quantidade, tudo que você mexe nessas coisas da esgotosfera bolsonariana, você encontra até general, almirante, coronel, capitão, tenente. Quer dizer, é hora de passar uma limpa nessas Forças Armadas. Olha que vergonha. Esse cara fardado vendendo joia surrupiada. Que coisa louca. E aí, a Gabi tinha lembrado que ele resistiu a entregar o celular e o computador, obviamente, por causa das provas lá contidas, acabou entregando, mas sem passar pelo processo de apagamento de informações. Quando há uma mudança, né, e outra pessoa vai usar aquele equipamento, há um processo formal, oficial, enfim, que atende a determinados parâmetros técnicos que não foi utilizado. Enfim. E a outra coisa que essa notícia traz, e que é muito importante, é que até hoje, segundo a notícia publicada, até hoje, ele não devolveu o passaporte dele com visto de trabalho vinculado ao cargo dele na Apex. Não devolveu, o que é também um escândalo. Pelo menos é o que está lá na notícia. E tem uma coisa importante nessa informação sobre essa investigação interna, né, feita dentro da própria Apex, que descobriu várias irregularidades, que é o seguinte: ele já na mudança de governo, ele foi demitido dia 3 de janeiro de 2023. Portanto, Lula já tinha assumido. E a investigação diz que ele continuou frequentando o escritório da Apex, já demitido. Por quê? Porque ele contava com o 8 de janeiro. Ele fazia comentários, segundo a investigação mostra, ele fazia comentários de que Lula não iria governar, não conseguiria governar. Apesar de ter tomado posse, não governaria. Ou seja, um discurso golpista que mostra que ele contava com o sucesso do 8 de janeiro, ou de alguma outra iniciativa golpista. Né? Tanto é que ele continuou frequentando o escritório. E outro detalhe, em dezembro, ele esteve no Brasil, dezembro de 2022,
e frequentou acampamento golpista na frente do quartel em Brasília. Isso é muito importante. Acompanhado de 2 assessores da Apex em desvio de função, né? Ou seja, a investigação traz, além das irregularidades, traz o comportamento dele claramente golpista. Pois é, lembrando, né, que é uma liderança de alto escalão do meio militar, assim como Braga Neto, general, assim como Augusto Heleno, general, assim como o general Vilas Boas, que foi comandante do Exército e agora, com problemas de saúde, despachou para lá, para o acampamento, a esposa, a filha. Quer dizer, essa cúpula militar golpista precisa dar esclarecimentos e ser punida. Ou a gente vai ter a democracia sempre sob ameaça, né, de vetustos coronéis e generais e almirantes e brigadeiros, golpistas da pior qualidade, Eu quero trazer também aquela outra informação dessa mesma investigação da Apex, que é uma investigação interna, porque foi identificado, além dessa história toda, que olha o tanto de enrosco que a Cris trouxe para a gente de informação, né? O médico, o Ricardo Camarinha, que era funcionário fantasma lá da agência, no escritório em Miami, lá da Apex. O Camarinha é médico pessoal do Jair Bolsonaro, gente. Ele já viajou para o exterior para atender o Bolsonaro em caso de urgência e a Apex disse, ela se pronunciou sobre essa história, ela disse o seguinte, que o médico não desenvolvia qualquer atividade profissional que mantivesse ligação com o cargo de assessor. E também disse que o fato configura uma contratação fraudulenta. Ou seja, parece que não são só os filhos, né? Não são só desafetos. Ricardo Camarinha, 25 anos na Força Aérea Brasileira. Mais uma força envolvida nas traquinagens, nas trapalhadas, né? Na corrupção. Corrupção, palavra que essa extrema-direita gosta tanto para apontar o dedo para os outros. Estava tudo lá. Ricardo Camarinha, 25 anos na Força Aérea Brasileira. Mais um milico metido em lambança. É inacreditável, Isso aí, Cris. Gabi, não, só para complementar... Por favor. Ele era um funcionário fantasma da Apex, né? Estava contratado, digamos assim, formalmente, tinha um cargo na Apex, mas não aparecia, não trabalhava. Sim, até porque ele é médico, não tem nada a ver com promoção e investimentos no exterior. Mas isso certamente dava a ele um passaporte diplomático, né? Que é assim, te abre portas, né? Não só nos Estados Unidos, em qualquer lugar você ter um passaporte diplomático, enfim, algum documento ele tinha, né, nesse nível, se ele estava vinculado à Apex. Então, veja, é tudo para facilitar a vida dos amigos, entende? É tudo para todo mundo ter livre trânsito, né? É assim que a quadrilha se organiza, né? Usando os benefícios que o Estado brasileiro dá aos seus altos funcionários, né? Agora, é justo que dê para aqueles que, de fato, trabalham, que contribuem para o país, né? Que contribuem para a democracia, e não para esses bandidos, que é o que a gente está vendo e é disso que a gente está falando aqui. Né? O Chico foi muito suave quando chamou de traquinagens. Nós estamos falando de bandidagem, né? Enfim, só para deixar bem claro que é o caso deste senhor aí, deste médico também, que é da Força Aérea. Tenente-coronel da Aeronáutica. Mais uma arma envolvida na lambança bolsonarista. Não escapa nada. Não, e ver o lugar estratégico, Miami ali, onde eles circulavam todos, né? Todos iam para aqueles arredores lá, e 1,3 bilhão de verba. Não é uma espelunca, gente. É algo muito mais pesado do que qualquer história. Tem ministério que não tem no movimento esse recurso. Não é um troco não, né, Xará? Não é um troquinho. Não é troco de pinga de sexta-feira, não. É coisa para valer.
Gente, o negócio ainda vai muito longe. Cris, obrigada por hoje, querida. Valeu, boa sexta-feira para você. Tchau, Cris. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Obrigada, Cris. Tchau, querida. A gente está falando aí do caso da Apex, envolvendo as joias diretamente. Eu queria também trazer aqui uma outra história relacionando aos kits. Sabe aqueles kits ouro branco e ouro rosé? Sim. Teve um que entrou no Brasil e um que, na verdade, um que ficou retido pela Receita lá no aeroporto e um que entrou ali escondido em 2021, em outubro de 2021, com o ex-assessor do Bento Albuquerque. Tem um relatório agora, quer dizer, o relatório da Polícia Federal, tem mais um trecho que veio à tona agora, porque é muita coisa, gente, são 3.000 páginas de documentação, então o que se sabe, mais uma informação, é de que os ex-assessores do Bolsonaro mentiram sobre os destinos dos 2 kits. E não só deles, mas principalmente sobre eles. O Osmar Crivellati, outro... Milico, exatamente. E o Marcelo Câmara também. Outro milico. Outro ex-assessores do Bolsonaro. Verás que um filho teu não foge à luta. Olha só, né? Oh, meu Deus. Tudo fiado no ouro. Primeiro eles disseram que a Polícia Federal, para a Polícia Federal, melhor dizendo, né, que as joias foram levadas para a fazenda do Nelson Piquet. Do Nelson Piquet. Vocês lembram disso, né? Sim. Aí depois eles disseram que a informação, na verdade, era falsa. Vou explicar essa história. Eles queriam esconder que as joias estavam nos Estados Unidos para ser vendidas ou já sendo vendidas, como né? o Patek Philippe. Como o Patek Philippe, como o Rolex Philippe, né? também, que o ASEF teve que correr, desenrolar e comprar mais barato o relógio. Recomprar mais barato, Mas tá? o Patek Philippe eles não acharam até hoje, né? O Patek Philippe está desaparecido. Então, eles podiam, né, na avaliação deles, trazer as joias para o Brasil de forma oculta, devolver para o TCU, enquanto eles simulavam uma entrega a partir da fazenda do Piquet. Olha que situação. Caramba, é uma apuração trama. que é da Folha de São Você Paulo, da começa a ver- Constança Rezende. Você começa a ver, Gabi, que essa fazenda, esse esconderijo do Nelson Piquet, servia, inclusive, para esse álibi. Vão cosar tudo. Quando não sabia, tá lá no Piquet, tá lá no nosso amigo Piquet. Tá nas caixas, né? Tá lá nas caixas do Piquet, o mistério era esse, que estava tudo lá. O Nelson Piquet, que é bem lembrado, não guardou toda essa roubalheira à toa. Ele tinha contrato com o governo, a empresa dele tinha contrato com o governo. Ele levou 6 milhões, porque patriota não faz nada de graça. Tudo tem dinheiro aí no meio dos patriotas. Né? Contrapartida. Chamava esse tipo de cara de receptador, né? Poderia ser receptador, a palavra certa, O cara né? que guarda, que tá mocosando. Não, mas ele tinha contrato. Como ele tinha contrato com o governo, saía guardar. Se ele tem um contrato com o governo de 6 milhões, a empresa dele, sem licitação, renovado em 2019, dá para guardar a qualquer quinquilharia de amigo. Você recebe 6 milhões, dá para você guardar. Pode mandar lá que eu guardo na garagem, no subsolo, no sótão. Manda que eu guardo lá. Porque estava também sendo beneficiado pelo governo. Não era apenas um motorista de luxo do governo, como ele foi desfilando com o Bolsonaro ali na esplanada dos ministérios. Era também um beneficiado do governo. É uma situação, assim... A gente vai voltar a falar sobre a ABIN com o Luiz Nassif, mas tem uma pergunta muito importante para te fazer, viu, Chico Pinheiro, que a Bianca Pasquim, a nossa DTV, fez aqui no nosso grupo. Esse relógio aí é um Patek Philippe? Opa, Chico! Ela nada falou, de Patek quero Philippe. saber se esse relógio aí que o Chico Pinheiro está usando é um Patek Philippe. Nada. Aí o Patek Philippe na nossa tela. Mas é só uma representação do Patek Philippe, porque o Patek Philippe que desapareceu... Esse Patek Philippe que desapareceu, a gente, assim, foi com Deus, ninguém sabe. Esse nunca mais. Esse foi com Deus, ninguém sabe, ninguém viu. Tem muita coisa desaparecida, pessoas... Por isso que eu perguntei. Eu não vi mais a Polícia Federal divulgando o paradeiro desse porteiro do Vivendas da Barra. Eu gostaria muito, como cidadão brasileiro, de saber... É difícil você imaginar que tudo isso foi engano, que um assassino do escritório do crime, um policial bandido, corrupto, perdeu até a perna fazendo bico para outro bandido, né? Porque ele estava fazendo bico para bicheiro quando perdeu a perna na explosão. O Rony Lessa é simplesmente por uma coincidência vizinho do Jair,
Que aí já inventaram o namoro que o Jair Renan namoraria a filha do Rony Lessa para encobrir, que não. Mas o meu se ele filho ligou pegava foi por todas engano, porque meu filho... Pegava todas as meninas. Tinha a mania Você vê do pai. Lembra do pai dizendo, eu mantinha apartamento funcional em Brasília, para quê? Ele olhou para o repórter, para comer gente. Ai, nossa, essa história é demais. Vamos lembrar essas histórias, para você ver quão idiota, quão baixo, rasteiro. Era o representante oficial do nosso país perante o planeta. Eu tô doida para mostrar o PowerPoint aqui, gente. PowerPoint! Eu adiando esse momento, Luiz por favor. Nassif está entre nós para a gente voltar a falar da ABIN de Bolsonaro e a gente vai ver os braços da ABIN de Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. A gente fez um PowerPoint, Nassif, para te receber. Você vai gostar, viu? Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Gil. Olha aqui, vou mostrar para você aqui, ó. Vou dar uma de Dallagnol aqui para você, ó. Boa. Aqui, ó. Mas a o nosso, BIM de o Bolsonaro, nosso tá melhor, tá vendo aí? hein? Tá mais caprichado. A BIM de Bolsonaro, nossa, tá melhor do que o dele, hein? A BIM de Bolsonaro. Então vamos aqui, ó. Né? Olha lá. Favorecimento da família Bolsonaro. Monitoramento do caso Marielle. Aí. Vamos no outro. Tudo ligado à BIM. Espionagem ilegal. Minuta de golpe, do golpe. CPI da Covid. Ataques ao Supremo Tribunal Federal e eleições. Tudo isso amarrado na ABIN de Bolsonaro. E esse ataque à agência bisbilhoteira. Esse ataque ao STF e eleições não é aquela coisa, não gosto do STF, não vou com a cara do Xandão. Citava, inclusive, a arma que seria usada para assassinar o ministro, não é? Um tiro, headshot, um tiro na cabeça do careca. Exatamente. É demais, né, Luiz Nassif? A gente não imagina. Demais. Agora, entre todos aí, aliás, tem um capítulo que tem que ser contado depois, que foi aquela tentativa de negociata da Embraer, que recebeu o aval do Bolsonaro. E só melou porque o pessoal da OCDE foi contra aí. Mas nesse PowerPoint aí, um ponto fundamental é o caso Marielle. É o caso Marielle. Sim. O caso Marielle, a gente tem trazido um monte de indicações. Isso, aí. Não podemos deixar morrer essa história. Não terminou a investigação. Porque o que aconteceu? A Globo solta a declaração do porteiro lá. O porteiro dizendo que o carro que foi buscar lá o Rony Lessa ligou para a casa do Bolsonaro. Depois o carro foi para a casa do Rony Lessa. Daí o porteiro voltou a ligar para a casa do Bolsonaro para dizer que tinha ido para lá e o Bolsonaro falou, não, tá tudo certo. Daí o Bolsonaro, ele aparece de noite lá dizendo que ele estava em Brasília, era o álibi dele. E o filho disse que o álibi dele é que ele estava na Câmara de Vereadores. Nós mostramos que o sistema da portaria do condomínio permitia transferência para celular. Ou seja, o álibi do Bolsonaro foi para o vinagre. E depois, quando o filho ele sequestra lá o equipamento, provavelmente apaga a chamada lá para o Bolsonaro, só que quando ele está mostrando, tem um vídeo aí, eu publiquei de novo essa semana aí, quando ele está mostrando lá, tem lá 5 e pouco, uma ligação para a casa dele. Ele falou, aqui é ligação para minha casa, mas você vê, não tem nada demais. Clicou. Seu Carlos, chegou o seu Uber. Pouco depois de ter saído o carro com o Rony Lessa. E o álibi dele é que ele estava na Câmara de Vereadores. Quando nós pegamos isso, eu liguei para o Marcelo Freixo. Eu falei, pô, Freixo, o cara se entregou. Ele falou, não. O Freixo é corajoso, valente, fez uma baita... Mas é de uma ingenuidade, de uma arrogância que... Não, isso aí não. Quem estava lá era o primo dele, o índio. Pô, o porteiro falou claramente, seu Carlos, 2 vezes. Mas por quê? Porque o Marcelo Freixo estava aí na conversa daquele delegado Rivaldo Barbosa, que foi preso depois, acusado de ocultar provas lá. Sim. Então, digamos, esse caso da Marielle não chegou ao fim. E não é Brasão. O Brasão ele pode participar lá, mas para ter influência em Brasília, para o Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça, dizer que eram pessoas muito poderosas, obviamente não era o Brasão, os irmãos Brasão. Era alguém acima dos Brasão. Os Brasão têm influência no Rio de Janeiro, nas milícias lá, não em Brasília. Né? Então esse é um outro caso que tem que ser muito bem contado.
Ainda não. Outro dia o ministro Lewandowski disse que chegou ao final o inquérito da Marielle, não chegou ao final. Não chegou ao final. Outra coisa, muita indicação. E outra coisa, Nassif, parece que depois, quando o Jungmann deixou de ser ministro, né, depois teve também uma mãozinha, se não me engano, do Sérgio Moro, esfriando a questão do porteiro, não teve? Claro, o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal intimidar o porteiro. Pois é. Intimidar o porteiro. Mas veja bem, daí o que o Rivaldo Barbosa diz? Não, o Braga Neto colocou na Secretaria de Segurança um general lá que era ligado a ele desde tempos antigos aí. O Braga Neto e coloca na Secretaria de Segurança, tem a morte da Marielle em seguida, e o Braga Neto usa a morte da Marielle para um pacto com o Bolsonaro, apadrinhado pelo general Vilas Boas. General Vilas Boas junto, porque o Bolsonaro era contra a intervenção lá, achava que era uma jogada do Temer, a intervenção lá para permitir a eleição aí com o Temer e afastando o Lula. Né? Então o general faz a ligação. E o Braga Neto, que diz um mês depois que já tinha indícios, tudo, não fala mais sobre o caso Marielle e vira ministro-chefe da Casa Civil. E você tem duas falas do Vilas Boas. Uma é o seguinte: 3 pessoas salvaram o Brasil, aí, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto. E uma outra fala, ele com o Bolsonaro, um dia saberão o que nós fizemos aí, uma coisa assim. Ou seja, vamos saber. Tudo ligado ao golpe militar, tudo ligado aí à ocultação de provas. O Carlos Bolsonaro estava no condomínio no momento em que os assassinos estavam saindo de lá. É muita coisa, é muita... E daí vem o Freixo, outro dia deu uma declaração, não podemos ter especulação. Gente, se você ficar esperando só as provas objetivas, você vai a reboque da polícia. É para isso que você tem que criar teses aí, investigar indícios, porque senão você não sai do lugar, né? Você fica um propagador de release da polícia, né? E de uma polícia que está eivada no Rio de Janeiro de milicianos. Então... A ponto de prender o Rivaldo depois. Pois é. O delegado-geral estava envolvido, então vai confiar aqui nessa polícia? Pois é. Então, e você vê que a promotora estadual lá era uma dos alvos aí da BIM, justamente. Ela então, olha, foi se monitorada. Quiser apurar mesmo, outro dia pegaram o telefone do Carlos Bolsonaro lá, se ele for inteligente que nem os colegas dele, que deixam todas as mensagens do seu celular, a gente vai ter uma história do Brasil escrita pelos nécios aí. Eita vida, viu? Ô, Nassif, tem uma outra história que saiu agora envolvendo a BIM, você citou aí, a Simone Sibilio foi monitorada, importante. Tem uma agora que a gente soube da existência desse áudio, né, que foi gravado numa reunião confidencial, e foi o Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, que colocou o grampo no Bolsonaro. E o que se sabe é que o Bolsonaro tá pé da vida com essa história, né? Sabia, né? 1h e 8 minutos de conversa gravada. Pois então, mas olha só, Nassif. O Bolsonaro cancelou todas as gravações que ele ia fazer em Brasília com candidatos às prefeituras nas eleições de outubro. Informação do Lauro Jardim agora. Parece que ele está brabo mesmo. Eu quero ver primeiro as gravações dos candidatos para saber se eu apoio ou não, né, Nassif? Pelo menos o Ramagem... Você tem 2 sentimentos. O primeiro tá bravo. E o segundo, ele está se pelando de medo, velho. Chegaram no... É muita fita, rapaz. 1 hora. Não é só o fantasma de Marielle que assombra as noites do Bolsonaro e família, não, né? Não, são vários fantasmas. Voltará para conseguir a punição aí. Mas é interessante, a Polícia Federal tem todos os elementos. E é interessante também, que eu publiquei ali, porque o que eu não consegui entender é que a Globo deu aquela matéria bombástica lá, o Bolsonaro entra batendo, no dia seguinte ela recua. Daí eu estava vendo uma reportagem da Piauí sobre o clima interno da Globo, quando teve o recuo, o Alicâmero dizendo que a responsabilidade era dele pela barriga, foi uma barriga, fomos mal informados. E eu falava, mas como que é possível? Não foi mal informado, porque o sistema de telefonia permite transferir para celular. Por que a Globo parou?
E uma fonte muito bem informada lá me falou o motivo. Não precisa de sistema de ameaçou telefonia. tirar aquele benefício para as empresas jornalísticas. O Nassif nem precisa de sistema de telefonia. Você pode programar um telefone de casa para transferir ligação para o seu celular, onde você estiver. É o Siga-me. A gente publicou, teve um blog aí do Rio, que deu a primeira página do relatório da administradora do condomínio. E estava lá, pagamento de R$300 por mês para o sistema tal de telefonia. Daí nós fomos lá no site da empresa e estava lá, sistema tal, transferência para celulares e tudo. Agora, a Globo recuou porque houve a ameaça de derrubar aí esse subsídio aí que as empresas jornalísticas têm de não pagar a Previdência Social. Essa foi a razão do recuo. Que eu nunca entendi na época, eu falei, pô, não tem razão, Você tem claramente aí o álibi furado do Bolsonaro e o álibi furado do Carlos Bolsonaro. Você tem mais coisas. O Bolsonaro, você tem uma jornalista que está na UOL agora, que na época, ela disse o seguinte: o Bolsonaro vai voltar hoje para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque está com indisposição estomacal, no dia da morte da Marielle. Pô, se o cara está com indisposição, ele vai para o hospital, não pega o avião. Sim. E daí ele adiou isso aí, e voltou só no dia seguinte. É um conjunto de evidências muito forte. E esse caso, eu acho que agora, com os celulares aí, está perto de ser solucionado aí, e daí nós vamos chegar realmente ao que realmente foi o país nesse período, um país de milícias, de milicianos. E agora a mídia fazendo editoriais para apoiar o sucessor dos milicianos, que é o coronel Tarcísio de Freitas aí, né? E Deus no meio, puta vida. Nassif, o conjunto de textos, de reportagens que você deu recentemente sobre a questão do porteiro, cara, é gravíssimo. Esse personagem, ele desaparece, viu, Gabi? Ele desaparece, ele é afastado do condomínio. Depois eu vi uma entrevista ou outra com ele, assim, mas ele já bastante assustado. E não se sabe o paradeiro, pelo menos não vi mais na imprensa. Eu acho que é uma pauta que está quicando aí na área para os nossos colegas da imprensa, principalmente do Rio de Janeiro. Onde está esse porteiro e o que aconteceu com ele? É isso. Perdeu o emprego? O que é que foi feito com ele? Porque o Sérgio Moro deu prensa gigante nele. O Sérgio Moro, como ministro da Justiça de Bolsonaro, ele faz pressão e o porteiro desaparece por ter dito que passou a ligação para a casa dos Bolsonaro. Então, é um personagem fundamental. Esse personagem não pode ser esquecido. E a matéria da Globo? A matéria da Globo, assim, ela é muito forte num dia, ela dá minuto a minuto dessa relação toda e simplesmente desaparece o Jornal Nacional. Faz de conta que nunca existiu esse assunto. Então, é um momento muito grave. E a gente vê o fato da Globo ter voltado a criticar o Bolsonaro só no final do governo, está revelada a razão aí. A ameaça de cortar esse subsídio aí ao pagamento da Previdência. Os tais 17 setores que a Dilma criou lá. Porque a Globo, ela estava com esse negócio de PJ lá, tinha muita ação contra ela, né? Então, isso aí resolvia a vida dela. Olha, rapaz, é o reino do crime, impressionante. É o reino do crime. Impressionante como que se permitiu que o país chegasse nisso. Né? Ô, Nassif, eu posso fazer mais uma de ABIN para você, aqui levando em consideração a sua experiência? Porque agora há pouco saiu uma informação também que uma próxima etapa dessa ABIN do Bolsonaro, né, que o Fausto Macedo publicou agora há pouco, é que a Polícia Federal está vendo indícios de corrupção e espreita outros elos da organização criminosa. O que ele está dizendo aqui? Basicamente que, além de favorecimentos políticos, pode ser que tenha favorecimento econômico nessa história também. E aí eu queria te ouvir sobre essa história, sim, enfim, porque você tem uma farta experiência nesse assunto, né? Não, você tem os negócios obscuros aí dos Bolsonaro, são desde a venda de apartamentos lá do dinheiro vivo, uma holding americana, dinheiro vivo.
por uma holding americana aí, de aventureiros aí. Você tem a questão dos árabes aí, porque ele se aproxima dos árabes e dessa barra pesada da ultradireita através de um lutador, de um dos Gracie lá, é um lutador de jiu-jitsu lá dos Estados Unidos, que foi professor do herdeiro lá, do sheik da Arábia Saudita. E o cara era fraquinho, ganhou confiança e tudo, transformou jiu-jitsu no esporte nacional da Arábia Saudita e apresentou o Bolsonaro para eles. Então você tem a venda da refinaria da Bahia lá, que é escandalosa. Esse negócio da Embraer não foi contado ainda. A Boeing desceu aqui cheio de dinheiro, montaram a mutretagem, o CAD deixou que isso acontecesse, a CVM deixou que isso acontecesse, e só não foi adiante porque os órgãos reguladores lá da Europa acharam que era uma tentativa da Boeing de comprar um concorrente para matar a concorrência. Senão a gente teria perdido a empresa orgulho do Brasil aí. É muita coisa, gente. Nassif, é muita coisa. E é por isso que o Jair gastou tanto dinheiro, bilhões, mais de 300 bilhões de reais, na tentativa de se reeleger. É por isso que tentaram o golpe. Por quê? Para manter e aprofundar a impunidade por esses crimes todos. Quer dizer, você continua impune e aí você precisa fechar. Tem que fazer uma ditadura, né? Tem que matar, tem que prender, tem que fazer. Não, aí não tem como mais, sabe? O desespero dele aí com o golpe era esse aí, sabe? Ou a vitória ou a prisão. Agora, o que está acontecendo é uma tentativa aí desses setores ligados à direita, aí porque os filhos não aceitam nenhum candidato que não seja o Bolsonaro. E há um movimento, esse movimento de aproximação do Tarcísio, do Alexandre de Moraes, é para tentar fazer um pacto ali de dar anistia para o Bolsonaro, mantendo inelegível, e a família daí permitir que o Tarcísio saia candidato. Porque ele sabe que entrando o Bolsonaro facilita para o Lula aí. Ainda mais agora, com toda essa sujeirada, viu? Mas agora é importante dizer que nós chegamos nessa situação por conta de um desmonte geral das instituições. Procuradoria-Geral da República, Lava Jato, Supremo Tribunal Federal, tudo isso que foi planejado para o impeachment da Dilma, veio o impeachment, eles mantiveram esse mesmo esquema, achando que o Alckmin poderia vencer o Lula em 2018, ou seja, era um golpe tucano. Só o Fernando Henrique foi o primeiro que percebeu lá. Fugiu do controle. Ele apoiou a prisão do Lula. Fugiu do controle. Não, o Fernando Henrique fugiu do controle. E o Fernando Henrique, com a experiência dele, ele falou lá atrás, ele aderiu aí às passeatas, defendeu a prisão do Lula, mas ele falou, olha, quando começa isso aí, você não sabe como termina. Ele terminou com o Bolsonaro e um país destruído, né? Esse que é um ponto aí. Deixa eu falar um negocinho, esse negócio da carne aí, que tá dando o que falar. Você vai... eu queria falar sobre carne, isso, Nassif. Vai pedir o pobre. Eu ia te fazer uma pergunta, na real, sobre isso, né? Porque, só para dar um contexto aqui, né? A carne foi incluída na lista de produtos lá da cesta básica que vai ter alíquota zero. Isso é uma boa notícia para o governo Lula, porque é um dos motes da campanha, né? Voltar a comer picanha e tudo mais. Então, é bom? O que você acha? Não. Isso aí foi lobby da bancada do agro aí, que o governo Lula acabou aceitando. Por quê? Porque o pobre, com a questão da devolução do imposto pago pelo pobre, que é tem um nome técnico aí. Cashback. Se o pobre compra a carne, cashback. Se o pobre compra... Cashback. Se o pobre compra a carne, ele recebe o imposto na hora de volta. Agora, você incluir a carne lá, tem restaurantes aí, a maior parte do consumo de carne aí é de classe média e alta. Pô. Então, isso aí foi lobby da bancada do boi lá, sabe? Não tinha lógica. Não, mas você é contra que pobre coma carne? Não, o pobre ele recebe de volta o imposto. A diferença, a maneira de transformar o imposto em algo progressivo aí, que beneficia a população pobre, é justamente essa devolução do imposto aí quando ele compra.
Então olha, vai custar uns 20 milhões aí, vai pressionar a alíquota máxima aí do IVA. Não foi bom, não. Mas hoje o Congresso, o que é? É mercado, a bancada do boi e os evangélicos aí, todos beneficiários de incentivos fiscais. Nassif, e me preocupa muito que a gente vai ter eleição esse ano para prefeitos e vereadores. A maioria vai ser cabo eleitoral desse Congresso que está aí, para 26, né? Porque a maioria são prefeitos que já estão recebendo dinheiro dos deputados, das emendas secretas e tal. Você não acha perigoso isso? É um jogo pesado aí. Eu quero Muito aqui... Bom, diga, Nassif, desculpa, não sabia que você ia complementar. Não. Então tá bom. Não. Chegamos, então, aqui na CIF hoje, nessa sexta-feira. Obrigada. A gente falou de muita coisa, porque, de fato, o enrosco é muito grande. Mas, bom, a história de desvendar essa história da carne aí, que deu até enrosco com o Arthur Lira, né? Com a bancada do agro. Então, a gente tem que ficar de olho na história também. Importante. Valeu, Nassif. Boa sexta-feira. Um abraço, gente. Até mais. Boa noite, Nassif. Boa noite. Bom, gente, aqui todo mundo comentando principalmente a respeito da ABIN, muita gente falando do quanto é grave, enfim, do caso Marielle também, Ricardo Camarinha, todo mundo falando de como também o Bebiano adiantou toda essa gravidade, viu, Chico? Aquela história Chicos, né? Que a gente comentou aqui no início do programa, como o Bebiano alertou lá no início sobre essa história e agora a gente está, de fato, colocando uma lupa em tudo isso. Ele contou toda essa história. Ele falou que estavam montando o ABIN paralelo e estavam. Ele botou a boca no trombone. Tem uma caixa preta de Bebiano, Sim. Né, que foi anunciada, não sei se você se lembra, o Paulo Marinho. Sim. Paulo Marinho, que é aquele empresário, né, que recebia Bolsonaro para gravar a propaganda eleitoral na casa dele, sim. Paulo Marinho, e que era amigo de Bebiano, e que chegou a revelar que tinha informações gravíssimas de Bebiano, mas depois sumiu do mapa, né? O Paulo Marinho desapareceu, o Bebiano morreu. Aí o Bebiano tem um infarto e acaba a história, mas agora a gente tá vendo que o Bebiano soprou tudo aí. Né? Com detalhes, a BIM paralela, o alerta dele, ó, isso vai dar confusão para vocês. Não deu durante o governo, porque se eu tenho a Polícia Federal na mão, nada vai vazar. Bastou a Polícia Federal sair do controle da família Bolsonaro para a gente ficar sabendo. Então, o que a gente está por saber, Chico, ninguém faz ideia. Porque se essa polícia toda, a Procuradoria, o Aras, a polícia, estava todo mundo na mão dos Bolsonaro sob controle absoluto. Qualquer coisa que ia dar confusão, eles trocavam delegado, trocavam todo mundo. Imagina o que vem por aí. Isso é nada. Mal começou. Cada dia você abre um pedaço da... Mal começou. É uma loucura. Você destapa uma panela de confusão. É joia, é bandalheira, é só o começo. É só o começo mesmo, viu, Chico? Porque ainda vai desenrolar mais ainda essa história. Tem 8 de janeiro para sair, indiciamento, tem muita água para rolar. Tem muita fita, tem muita gravação, tem muito áudio, o festival. Não, e cada vez que um desse menor se sente acuado, vai falando, né? Sim. Joga no ventilador. O Mauro Cid, né? Agora pode ser que outros comecem a falar e vão falando, né? Pega o Ramagem daqui a pouco, não botaram a mão nele porque ele é deputado federal. Tem foro privilegiado, teria que ser, me lembraram aqui hoje, teria que ser prisão em flagrante dele. Quer dizer, mas o Ramagem, na hora que vai perder a eleição no Rio, dificilmente, quando é difícil, não, quase impossível essa eleição, né? Já não estava muito boa. E aí, sem mandato de deputado federal, não, mas ele pode voltar. Ele pode voltar para a Câmara. Ele até 2026 ele está sob proteção. Mas se o processo começar a andar, ele pode ser preso também. Pode ser, mas ele vai tentar se salvar na quarta-feira. Vamos acompanhar essa história. Vamos ver. Depoimento dele para a Polícia Federal. Bom, gente, bora então falar também do replay do nosso webinário com o Adam Alter, especialista em relações humanas, tecnologia. Essa aula, o Edu Moreira conversou com o Adam Alter no último domingo e a gente vai ter
o replay, porque muita gente pediu as artimanhas das Big Techs para nos manter nas redes digitais, aficionados, e a gente está sempre lá, né? Então, para entender todo esse universo e como a gente pode lidar com ele, ferramentas para a gente se blindar, se proteger, em icl.com.br/replay, você pode assistir e ter as mesmas condições quando você fizer. E se você fizer a assinatura de membro solidário, que é aquela que permite você, a sua família, enfim, quem puder acessar com o seu login, e mais uma pessoa que não possa pagar, então um aluno bolsista, até acesso a todo o conteúdo do ICL. Você também garante presentes que são o livro Irresistível, do Adam Alter, o livro Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, que também é um baita especialista nesse assunto, e uma arte da Paula Vilar, que é maravilhosa e, assim, sempre publica coisas incríveis nas redes sociais também. Então, assinando esse plano solidário, também é um prêmio, né? Porque, de fato, a gente tem mais de 300 cursos lá na nossa plataforma, tem documentário, tem muita coisa incrível. Então, vale a pena e hoje é o último dia, só fica disponível até hoje. Então, se você estava pensando, será que eu faço, será que eu não faço? Assiste o replay, aproveita a aula e aí depois você pensa. Mas tem que se inscrever hoje. Vamos nessa, gente? Tá liberado, Chico? Tá liberado a Jurubeba. Ah, então, ó. Liberou. Já me serve aqui na xícara. Liberou a Jurubeba. Graças a Deus, é sexta-feira, é vida que segue. Vamos nessa? Vamos nessa. Muito boa noite para todo mundo que nos acompanhou hoje, nessa semana também. Boa noite, Chicos. Bom passar essa semana ao lado de vocês. Chico Pinheiro, sempre um prazer ter você. Semana que vem eu tô aqui de novo. Tá com a gente, é isso aí. Rodrigo Viana continua de férias, para quem pergunta aqui no chat. Um beijo para vocês, bom final de semana, juízo, mas nem tanto. Bora. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.